Tem notado uma frequência boa gravada depois. Então, vamos começar dando boa noite a todo mundo aqui que está presente. Boa noite, Nilson, meu sócio, e Boa noite, Rafael. pessoal. Aí, obrigado por participar, vocês dois aí. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar. Nosso bate-papo hoje a gente decidiu, em vez de fazer uma aula, fazer um painel. Até porque a gente vai falar de um assunto que não existe certo ou errado. Não existe uma única experiência, um único modelo. Então, a gente acha que vale a pena compartilhar experiências e o objetivo aqui é abrir um pouco para todo mundo falar. A gente vai norteando aqui o caminho, mas certamente o objetivo é trocar experiências para saber o que dá para fazer. O papo hoje é sobre modelos de remuneração e também sobre retenção de funcionários, que acaba que o salário nunca é tudo, mas certamente ninguém fica só por amor, né? Então, faz parte. Vamos começar o assunto aqui, talvez, Nilson, vou começar botando uma provocação aí, uma pimenta para começar. Você tem um cara bom na empresa, a única forma de reter ele é dividindo equity ou existem modelos diferentes aí que você consegue reter boas pessoas? Aqui todo mundo adora começar, eu vou trazer um sócio, vou compartilhar equity. É o caminho? Só isso aí dá 5 aulas aqui de encontros semanais, né? A pergunta que você começou. Nossa, aqui a gente combinou do painel, pessoal, boa noite aí para todo mundo. A gente combinou do painel da gente usar a nossa metodologia, né? Que a gente tanto preza aqui na Antescola, que é a metodologia do Gestalt, né? E a gente compartilhar experiências. Então, como o Richard falou, não tem certo ou errado. Então, vou compartilhar, Richard, a minha experiência, né? Que a gente já fez lá na LIO com relação a isso, né? A gente está muito mais no caminho, indo para a tua pergunta, né? Está muito mais no caminho do não, a priori não vamos dividir equity, né? A não ser que seja uma coisa, a gente pode até entrar nos pormenores, né? Onde isso se faz com uma certa, faz sentido considerar isso, né? Mas a gente, quando a pessoa é muito boa, a gente tem estratégias que eu acho que as multinacionais, né, já usam há muito tempo, né? Eu gosto muito de uma frase que o Rafael até fala no podcast dele, né? Não vamos reinventar a roda, né? A gente olha para o que as multinacionais fazem, que já fazem há muito tempo, fazem muito bem, e certamente, assim, estratégias como plano de carreira, né? A pessoa saber qual o próximo cargo que ela tem, né? Quais são as chances de crescimento que ela tem dentro da empresa. A gente também trabalha com os casos mais críticos, né? A gente trabalha com remuneração, um componente de variável, que às vezes o pessoal pensa muito em remuneração variável só para a área comercial, né? Mas antes de falar de trazer alguém como sócio, considerar assim, esses aspectos um pouco mais alternativos de remuneração, né? Não olhar só para a remuneração fixa, binária, né? Ou a pessoa ganha isso ou não ganha, mas olhar para formas de bonificação, olhar para formas de remuneração variável, coisas que você consegue, sem dar um compromisso tanto quanto esse, né, que é praticamente casar, né, com a pessoa, né? Antes de casar, você pode ir tentando estratégias de aproximação, vamos dizer assim, né? Então, a bonificação por resultado é uma coisa interessante, porque se o resultado não vier, de certa forma você se protegeu, porque você não tem um compromisso, né, de remunerar aquele variável. Então, certamente, assim, poderia listar várias coisas aqui que dá para se considerar antes de ir para um caminho de considerar uma sociedade, né? Por mais que a pessoa seja boa e tudo mais, porque a sociedade a conversa entra em outros níveis, né? Entra em níveis de valores, princípios, a pessoa está com a mesma ambição que você, então acho que é uma conversa muito mais profunda, né? Mas, fala aí. Não, eu ia trazer a provocação para o Rafael, falar um pouco essa coisa do equity, não equity, mas trazendo uma coisa que o Nilson falou, multinacionais não conseguem, não divide equity a não ser stock options. Mas, assim, é difícil competir com uma multinacional na hora de trazer talentos, porque uma coisa é reter. Às vezes você fala, poxa, mas eu preciso trazer um cara bom,
um cara bom, se o cara for muito bom, ele quer equity, tá? Que você acha essa competição de talentos, não só não só a retenção, mas também a atração desse talento? Para mim, Richard, Sim, para você, Rafael. cara, você falou até um ponto interessante, né, da turma saber que é isso, né? Quando você pega uma grande, né, multinacional, dificilmente não, geralmente ela não oferece sociedade, com a diferença que ela pode te oferecer ações ali, ok, tudo bem, você passa a ser um sócio da empresa tendo ações, mas é uma coisa até diferente. Então não tem muito esse caminho. Agora, a competição de, poxa, a atração de uma multinacional versus uma pequena e média, acho que difere muito, sem dúvida nenhuma. E aí, eu gosto de começar pelo começo, Richard. É a gente pensar um pouco assim, puxa, onde que começa a retenção? Essa é uma provocação, tá? Onde começa a retenção? Se fosse perguntar para vocês, e eu vou, obviamente, com essa pergunta, eu vou Pode, dar claro. minha opinião também, e vou trazer onde começa a retenção da multinacional, da pequena e da média. Né? Mas se eu perguntasse para vocês, né, onde começa a retenção? Para mim, a retenção começa desde o employer branding, então antes da pessoa entrar, porque o employer branding, né, só para alinhar conceitos, é toda a reputação de bom empregador que você cria. Então, a pessoa tem que ter desejo para entrar, esse desejo ajuda a retenção, e após a entrada, começa a integração daquele colaborador. Então, normalmente, pelos dados que eu escuto, nos primeiros 30 dias, a pessoa toma a decisão se quer ficar mais de um ano ou não naquela empresa. Então, um bom projeto de integração já começa a ajudar a pessoa a ter essa boa retenção. Não sei se Legal. Nilson acha alguma coisa Não, diferente. legal que eu entendi. Foi legal esse ângulo que você colocou, Richard, porque eu entendi a pergunta dele. Até não sei qual foi a tua pergunta exatamente, Rafa, mas eu entendi a tua pergunta no nível assim do profissional, né? Onde que começa a retenção para ele? Eu ia falar que está um pouco ligado ao que o Richard falou, mas eu ia falar no aspecto emocional antes de tudo, né? Eu acho que numa questão, foi assim que eu entendi a tua pergunta, numa questão meio que de se ele se vê naquela empresa por muitos anos, se ele tem um Não, alinhamento não, na ali. linha do Richard mesmo, onde começa a É, retenção do ponto de vista do empregador, né, perfeito, da perfeito. empresa. É que eu já ia falar isso aí, tem que ter um alinhamento aí de valores, princípios, propósito, né? Que isso aí se ele chega na empresa e ele percebe que não é aquilo que ele imaginava, ali você já tem um certo choque, né? Que está relacionado um pouco ao employer brand, a integração, o que você faz ou deixa de fazer nessas fases, né? Nesses estágios iniciais, né? E eu vou muito na linha do, assim, pegando os últimos 15 anos, né, das 5 multinacionais e uma nacional, vou muito na linha de vocês e do Richard. Eu vejo, assim, as empresas que eu passei que tinham uma melhor retenção, né, dos profissionais foram aquelas que começaram a retenção lá no processo de contratação. Ou seja, é lá no processo de contratação, definindo muito bem qual é o perfil que a gente quer, mas baseado em quê, né? Indo além do aspecto técnico e comportamental, assim, o que nós, enquanto empresa, podemos oferecer. Então, isso é um elemento que começa lá na seleção mesmo, porque você buscar profissionais que, obviamente, têm os requisitos técnicos e comportamentais, mas mais do que isso, estejam dispostos a entrar na sua empresa com base naquilo que você pode oferecer naquele momento, com base naquele sonho que você está vivenciando naquele momento, ou com base no teu grande objetivo de para onde você quer levar a tua empresa. Então, assim, isso também é uma venda, que é o employer brand, né? Então, por isso que eu acho que é super fair a retenção começar lá na contratação mesmo. Aí vão pegar as grandes, obviamente, sem dúvida nenhuma, se diferenciam, porque pode ser que podem oferecer excelentes salários, pode ser que possam oferecer excelentes benefícios, talvez até um excelente ambiente. Agora, quando mergulha numa pequena e média, e eu vejo até para os meus clientes atuais, é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Puxa, o que eu hoje, enquanto empresa, poxa, minha empresa hoje fatura 30 milhões, tem 80 funcionários. O nosso ambiente é assim, assado, a nossa cultura é assim, assado. É isso que eu posso oferecer para quem eu quero trazer do mercado. E é buscar já esse tipo de perfil, né? Alguém que seja disposto a vivenciar esse sonho, com base naquilo que você pode oferecer.
Então, eu diria que, poxa, a retenção começa ali, baseado em tudo que eu vi até hoje, né? Começa nesse processo. Isso é muito legal, porque você está falando praticamente olha o que você disse, antes de tudo é um alinhamento de expectativa, né? Então, é checar essa expectativa de quem você está trazendo para a empresa, bate com que a empresa... Assim, quando você pensa, é simples, né? Entre aspas, né? Mas, assim, começa com o que você falou, começa com um alinhamento de expectativa, né? É igual, lógico, né? Fazer uma analogia que simplória e talvez até grosseira, é igual se alguém tem o objetivo de casar, né? Pô, você começa o quê? Paquerando, e naquele momento inicial você começa a ver, né? Poxa, será que isso aqui vai ser de longa data ou não, né? Com base no teu estilo, no que você pode oferecer e vice-versa, enfim. Empresa eu vejo da mesma forma. E aí eu vejo, às vezes, né, nessas que eu passei, poxa, quando começa a ter dificuldade de retenção? Quando, eventualmente, as empresas ofereceram algo que elas não eram, ou prometeram coisas que não cabiam naquele momento só para trazer ou atrair aquele profissional. Aí já começa a ter um desalinhamento na entrada de retenção. Então, vender um sonho que você não cumpre é a primeira forma de você já começar a ter turnover alto. Só que uma coisa, muitas pessoas aqui, trazendo até um pouco para a realidade de maioria, tem empresa pequena, não tem RH, tem poucas pessoas, 10, 15 funcionários por aí, não tem employer branding, totalmente desconhecido. E quando a gente fala o seguinte, poxa, eu preciso trazer um talento, como que eu vou conseguir fazer isso diante desse cenário? Não é que eu não tenho um mega perfil no LinkedIn, não tenho os melhores benefícios, não tenho... que você recomenda aí? Nem recomendo pela sua experiência, né, que a gente está falando, como que a gente consegue atrair e começar a retenção? Esse é um excelente ponto, Richard. E da mesma forma, eu acho que assim, onde que talvez uma pequena e média, né, ela talvez tenha vantagem em relação a uma gigante, né, que tem milhões de benefícios e salários, parará. Às vezes o próprio fato de poder oferecer ou seja, a oportunidade daquele funcionário ajudar a construir aquela empresa, a fazer aquela empresa crescer e de fato assim é construir o sonho mesmo, né, daquela empresa, daquele empreendedor, entrar no mesmo barco. Que numa grande empresa, e isso eu vi, muito difícil você ter esse sentimento, porque você é uma pecinha diante de uma coisa muito X grande. mil funcionários. Então, esse sentimento, pelo que eu vi, assim, ele é muito menor. Na pequena e média, não. O cara está ali, ele vai respirar aquilo, ele vai vencer aquilo e ele vai ver aquilo, né? Então, isso eu diria que é uma vantagem do pequeno e médio. Mas falando em elementos, né, assim, de retenção, mesma coisa, né? Vamos trazer para a mesa aí, se é que tem elementos que retêm funcionário, quais são esses elementos? Pelo que eu vi, assim, todo esse período, existem inúmeros elementos. Vou falar alguns mais comuns aí, que servem para todas, para pequena, para média e para grande. Primeiro elemento, o papel do líder. Quem é o chefe da pessoa? E o quanto este chefe realmente vai conseguir transpirar a liderança dele, ser um exemplo, criar confiança. Esse papel do líder é um elemento, se não for o principal, é um dos principais na retenção de alguém. Salário é um aspecto, é uma variável. Benefício é uma variável. O ambiente de trabalho é outra variável. Essa questão de sonho, quando eu falo, eu tento simplificar, mas assim, eu até dou dicas para os meus clientes hoje das pequenas e médias. Cara, você está contratando alguém, vê o quanto o sonho dessa pessoa está alinhado com o cargo que você pode oferecer para ele. Trazendo isso para a prática, de forma muito simples. Vamos pegar um cargo pequeno. Puxa, o sonho da pessoa é comprar um carro. Sonho pequeno, vamos colocar aí, sem juízo de valor. Puta, o quanto aquela função que você está oferecendo para ele, aquela remuneração, etc., pode favorecer ele chegar a esse objetivo que ele tem. Então, você vê, é alinhar uma coisa com a outra. Né? Você alinhar assim, poxa, a oportunidade de trabalhar na sua empresa com a oportunidade dele realizar um sonho que ele tem, assim, o mais próximo, o mais pertinho. Outro elemento de retenção é a questão de reconhecimento versus desafio, né? Ou seja, se ele está fazendo um trabalho ali e ao fazer um bom trabalho ele vê que ele tem reconhecimento, e não estou falando de reconhecimento financeiro, estou falando de reconhecimento mesmo, isso é um elemento de retenção. A mesma coisa de desafio. Tem pessoas que, para se sentir
para terem uma boa retenção numa organização, elas esperam se sentir aprendendo, se desenvolvendo, crescendo. Então, você tem que desafiá-la. Esse é um outro elemento de retenção. E aí, aquela história, pô, não tem produto de prateleira, assim, deixa eu pegar minha pequena empresa, ver quais são os elementos. Vou pegar os elementos de retenção de uma multinacional e vou colocar na minha pequenininha. Não. Poxa, tenta entender a tua empresa, o momento dela, as funções que você tem, entende o teu público, né, teus funcionários, vê o que é mais importante para eles, com base nisso, aplica os elementos que são mais importantes para eles, que você tem a condição de oferecer. Então, eu falei aqui, por exemplo, de 7 elementos aqui, mas eventualmente você tem condição de fazer 3, faça os 3. Ajusta ali, adapta para a tua realidade. É o que eu chamo assim, cria um campo de atração para o teu funcionário com base naqueles elementos que você tem condição de oferecer e que para eles são super importantes e faz diferença. Então, Rafael, o que eu percebo aí é o seguinte, que existe uma ilusão de que a resposta para essas coisas é sempre o salário, ou como o Richard abriu aqui, eu tenho que oferecer uma sociedade, algum percentual e tudo mais. Aí o que você está dizendo existe um leque bem amplo de estratégias de retenção que são, se você for pensar, quando eu falo simples, não é que é simples fazer, elas têm a sua complexidade de implementar, mas elas são simples do ponto de vista de você elaborar a estratégia, né? E não pensar sempre que você tem que ter um uso do financeiro para sair do outro lado, né? Seja o financeiro pagar mais ou o financeiro entregar à sociedade ou qualquer coisa assim, né? E aí você fala assim, você falou o primeiro insight, alinhar a expectativa. Às vezes você está chamando alguém, que é até uma coisa que a gente percebe muito no mercado digital, eu quero alguém com ambição, eu quero alguém que seja empreendedor que nem eu quero... Aí fala, cara, a função que você quer ali é uma função operacional. E aí você quer alguém que seja igual a você. Então, assim, já tem um problema de alinhamento de expectativa, porque uma pessoa igual a você talvez não toparia ficar nessa função operacional por muito tempo. Então, já começa o que você falou, né? O primeiro insight, alinhamento de expectativa já está incorreto, né? E a outra coisa, né, que tem todos esses elementos de retenção que você trouxe também, que eu achei legal, é o papel do líder, né? Ou seja, quem está liderando ali, aquela pessoa que pode fazer da vida dela. Pô, eu sou observado, eu sou valorizado aqui, ou o contrário, né? Pode fazer dela um inferno, né? Eu não lembro qual era o percentual, mas tem estudos aí, né? Que não sei quantos percentual altíssimo do motivo que a pessoa sai de uma empresa, né? Está associado ao gestor imediato, né? Ao líder direto dessa pessoa, né? O maior percentual é esse. O maior percentual é esse. Então, ou seja, se tiver uma boa liderança, né? Ou até mesmo você, né? Enquanto empreendedor for um bom líder, né? Digamos que você já tá resolvendo, né? Numa relação de Pareto aqui 80-20. Se você for um bom líder, você já não precisa usar todas essas estratégias que envolvem recurso financeiro. Se você for um bom líder, você já pelo menos o maior percentual você já está atacando, né? Como uma retenção boa, né? O que você está falando, que a maioria das pessoas pedem demissão do líder, não da empresa. Do líder. É isso. Fatores diretamente. Se você está falando de uma pequena empresa, né, ou eventualmente o maior caso aqui é o próprio empreendedor, né? Que não se procurou, sabe vender, sabe fazer bem lá o negócio dele, mas não aprimorou o lado da liderança, né? Olha, isso é muito legal. Vou trazer um case aqui de experiência que eu vivenciei. Na verdade, 2 cases relacionados ao mesmo ponto, né? O papel do líder no tripé, papel do líder, ambiente e remuneração. Eu experienciei uma empresa onde o ambiente não era dos melhores. Quando eu falo ambiente, eu estou falando, até para simplificar, e neste caso, não estou falando de clima organizacional, estou falando de estrutura física mesmo. Aquela organização tinha estrutura simples, muito simples, nada de simples, muito simples, às vezes até abaixo do simples. O salário não era competitivo, estava muito abaixo do que o mercado praticava, mas tinha uma liderança forte. Então, tinha líderes fortes ali. Então, esta foi uma empresa. E eu trabalhei numa outra que é quase que o oposto. Um ambiente, estrutura espetacular, muito boa, com salários acima do que o mercado pagava, mas com liderança fraca. E por incrível que pareça, você vê a influência do papel do líder. Na empresa que o salário era baixo e a infraestrutura era ruim, a retenção era muito mais alta e as pessoas ficavam
Por quê? Pelos líderes que ela tinha ali. No outro, que era o oposto, isso eu estou falando que eu vivi na pele. O ambiente era ótimo, salários melhores, as pessoas não ficavam, porque a liderança era fraca. A gente vive isso até na Lio. Assim, a gente, apesar de ter bastante gente, não paga os melhores salários do mercado. Para os líderes, assim, para mais alto cargo de liderança, a gente até paga bem, mas para a massa ali, a gente paga salários razoáveis, normais, assim. E a gente tem um turnover baixíssimo. Somos uma empresa de tech, estão falando de 3%, 4% de turnover, e muito por causa disso. As pessoas sentem confiança na liderança, e a gente tem pesquisas de pulses mesmo, que mostra que o maior índice nosso dentro da empresa é a liderança, e também a questão de aprendizagem. As pessoas sentem que estão crescendo na Lio. Então, eles sentem que, poxa, tá bom, a gente teve até um caso real que foi isso. O cara tinha acabado de ser contratado como estagiário, foi de R$ 1.000 e tantos para 2.200 e recebeu uma proposta para receber 4. E aí, nesse momento, a gente falou, a política da empresa, você acabou de ser contratado, tem 3 meses. Eu não vou te promover para 4, porque você foi contratado tem 2, 3 meses. Agora, só faz o seguinte, antes de tomar uma decisão, dá uma olhada na empresa lá, vê quantas pessoas foram promovidas no último ano. Veja quantas pessoas começaram de baixo e cresceram. Quando ele foi ver, o turnover lá era altíssimo. Toda hora gente entrando, todo mundo era novo. Ele decidiu ficar na empresa, na Lio, ganhando metade do salário que a outra, por causa das chances de crescimento. Por acaso, hoje ele já ganha mais de R$ 4.000, já é líder, tal, e cresceu bastante. Então, também tem que ser autêntico, né? Não adianta só vender sonho, que a gente falou no começo, de alinhar expectativas. Então, esse foi um caso que a gente teve. A gente conseguiu demonstrar para ele o ponto que eu falei aqui do plano de carreira, né? Falamos assim para ele, não é que você não merece ou não estaria apto a esse salário, só que a gente acabou de promover, né? Então daria uma promoção dupla, não faria sentido, mas vamos desenhar o teu plano de carreira, né? E aqui você está aqui, depois você entra no outro estágio, né? Que aí até uma outra, vou aproveitar teu gancho, Ishak, para dar aqui uma outra estratégia de retenção que a gente aplicou. A gente, no caso lá da Lio, a gente tem profissionais muito jovens, né? E o pessoal jovem é aquela coisa, né? Ele trabalha 6 meses, o Rafael deve saber disso, 6 meses ele quer saber quanto que falta para ele ganhar mais, né? Aí você promove ele, sei lá, em 1 ano, aí depois no outro ano ele já passou 6 meses, ele, pô, o que falta aqui para promover, né? Ele quer ser o CEO, assim, em 2 anos já quer ser o CEO, então você tem que alinhando bem as expectativas. Então, qual que é o insight aqui que a gente implementou e foi muito positivo lá para a gente? A gente sempre teve lá a divisão do júnior, do pleno e do sênior, de acordo com cada vertical técnica, né? Então, a gente tem lá o time de roteiristas, tem o time lá de web designer, tem o time de produção audiovisual. E aí sempre tinha esses 3 níveis, júnior, pleno, sênior. Pleno e sênior. E aí, qual que era o problema dessas divisões, por assim dizer, para esse pessoal jovem? Demora muito, né? Então, para ele demora muito, né? Talvez depende muito do ângulo, né? Da perspectiva de quem está olhando. Mas, assim, ele não consegue entender que ele vai ser júnior por 2 a 3 anos, aí depois ele vai ser pleno outros 2 anos para ele virar sênior. Quando ele pensa, ele fala, cara, você está me pedindo 6 anos, 7 anos da minha vida para poder, né, correr esse crescimento, né, na minha função. Aí, o que a gente fez? Que é isso que eu acho que foi legal. A gente pegou cada nível e a gente desmembrou em outros 3. Então, ao invés de 3 posições, a gente fez 9 posições, né? Não que isso... Você tem que fazer uma análise se isso faz sentido para a tua empresa ou não. Mas para a gente fez muito pelo volume de pessoas jovens, né? E a galera querendo sempre avançar. Então, o que a gente fez? A gente não aumentou o dinheiro de ninguém, a gente só dividiu a escada em espaços menores, né? E a gente pegou assim, se ele demora de 2 anos e meio para sair de júnior para pleno, a gente pegou o júnior e dele a gente fez assim, júnior nível 1, nível 2, nível 3, que é tipo assim, ele anda na faixa de júnior, né? Aí a promoção para pleno, aí ele tem pleno 1, pleno 2, pleno 3. E aí a promoção para sênior, a gente fecha isso, sênior 1, sênior 2, sênior 3, aí é uma vaga de coordenação, liderança, né? O que a gente fez com isso, né? O aumento que ele vai... A gente não mexeu nas faixas salariais, então quanto a gente paga para o júnior é isso, o pleno é isso. Só que dentro do júnior eu desmembrei em 3. Então, a gente fez passos dentro da faixa
que ocorrem aproximadamente a cada 8 meses. Não é automático. Então, assim, a cada final dessa análise, o gestor ele decide se a pessoa está apta a passar de nível ou não. Então, tem uma avaliação ali, uma análise do gestor. Então, não é uma garantia automática que ele vai só subindo de acordo com o tempo. Mas a cada 8 meses, a gente se compromete a fazer uma análise se ele já está, né? Se ele está indo bem, se a performance está boa, ele muda de nível. Então, ao invés da gente demorar 2 anos e meio para dar um salto de, sei lá, 50%, 70% de aumento salarial, é que isso vai variar de acordo com cada faixa, a gente fala assim, passou 8 meses, está indo bem? Pô, então você é júnior nível 2. Aí ele ganha 15%, 10%, alguma coisa assim, que, de novo, vai variar de acordo com a faixa, esse percentual. Ele era júnior nível 1, deu 8 meses, está indo bem, estamos gostando, o gestor aprovou, júnior nível 2. Aí passam-se 8 meses, ele é júnior nível 3, né? E a gente fez uma conta para andar as 9 casas, né, que a gente criou lá, ou seja, do júnior nível 1 até o sênior nível 3, se eu fizer o melhor caso, ou seja, toda vez que bate 8 meses ele passa de nível, o gestor aprova que é a melhor situação possível, né? Tem que fazer essa conta aí, mas é 8 meses vezes 8, né? Vai dar uns 4, me ajuda aí, vai dar uns 4... 64 meses. Vai dar uns 4 anos e alguma coisa, 5,3 né? 3 anos. Hã? 5,3 anos. 5,3 anos, obrigado. 6 anos. Então, assim, só que ele dá o mesmo passo, só que ao invés dele esperar 2 anos para ele ganhar um aumento, né? Em menos de um ano eu estou dando uma notícia boa para ele, ele vai lá, conta, a gente estimula, conta para a família, faz uma comemoração. Isso vai gerando um clima muito positivo, que ele percebe que ele está sendo visto, que ele está sendo avaliado, e melhor, que ele está progredindo, né? Claro que os casos que não estão performando, a gente fala, ó, ainda não, né? Você ainda precisa ter isso, a gente explica o porquê, mas isso gera essa troca, né? Estou te olhando, parabéns, avançou. É quase que gamificar, né? A gente brinca que é gamificar os avanços de aumento salarial dentro da empresa. E, novamente, aqui é a experiência. Então, para a gente funcionou muito bem, por causa do nosso público, pode ser que para você que está ouvindo, não necessariamente, mas só para você ter essa análise, que com o pessoal jovem, nível de entrada de empresa, assim, funcionou para a gente muito bem. E vale a pena falar que a gente faz uma reunião toda terça-feira com toda a empresa e a gente, quando tem uma promoção dessa, mesmo que seja pleno 1 para pleno 2, a gente comemora com todo mundo. Então, todo mundo fica sabendo. Então, dessa forma, já que tem esse modelo automático, então as pessoas ficam dizendo, opa, ele foi promovido, e aí ele sente que, poxa, se eu me dedicar mais, eu também consigo ser promovido. Então, cria esse clima, que até virou um problema, porque pessoas que não foram promovidas vêm cobrar da gente, mas o clima nosso acaba sendo esse. E a gente tem que estar apto, né? Que é o contraponto de fazer isso, né? Tem que estar apto para dizer muito bem, né? Baseado em fatos ali, por que aquele passou e por que você, no caso, quem está reclamando com a gente, né? De que não foi, porque não foi ainda. Fala, você precisa desenvolver esse ponto aqui, conforme a gente falou. Então, exige também uma conversa muito transparente. E você tem que viver a operação para conseguir dar os feedbacks mais adequados, né? E a gente treina os líderes para fazer esse feedback feed forward, né? Que é onde você está, o que você está devendo, o que eu acho que você tem que fazer para poder tá apto aí a subir de nível, né? Mas olha que legal, né? Pega esse case de vocês e se a gente fizesse um raio-x, né? Assim, poxa, quais são os elementos de retenção, então, desse case da Leo? E é muito legal. É muito similar a um game, que nem você falou aí, Nilson. E se for olhar enquanto elemento, ó, você tem dentro disso, você tem um plano de carreira claro. Olha, se você, teus entregáveis, tiver uma performance XYZ, de cada X mês, 8 meses, você pode mover e receber ali a sua mini promoção. Então, assim, você tem um plano de carreira. Você tem um desafio diante disso, porque você está desafiando aí. Cara, se você entregar, se você tiver uma performance X, você vai atingir tal coisa. Você tem um desafio e você tem o reconhecimento no final ali do caminho, porque se ele entregar aquilo, você reconhece. E você tem o papel do líder, sem dúvida nenhuma, porque você tem um cara ali em cima que com certeza também está ajudando a treinar ele, a desenvolver ele, a percorrer esse... Assim, só nesse case de vocês tem esses 4 elementos, ó, o plano de carreira, o desafio, o reconhecimento e o papel do líder aí. Perfeito, exatamente. E aí funcionou muito bem para o nosso caso aí. Agora, outra coisa que a gente começou a tocar é a questão do desenvolvimento. Muita gente é retida, né? Fica na empresa porque sente que está crescendo.
O modelo que a gente falou de remuneração deixa isso muito claro, o crescimento, ele consegue visualizar esse crescimento. Mas é importante também pensar em como que você treina os seus funcionários. A gente tem lá programas de pós-graduação, tem programas de inglês, tem alguns programas aí, e fora vários treinamentos internos. Então, por exemplo, a gente tem um modelo lá para o comercial. Toda quarta-feira, 11 horas da manhã, a gente tem um treinamento semanal, ao vivo, da equipe comercial. E a gente vai pegar alguém de dentro para treinar, tá? Só que sempre tem um treinamento acontecendo. Tem na equipe comercial, tem na equipe de produção. A gente tem metas de líderes de quantos treinamentos tem que acontecer naquele mês. Por quê? Porque a gente sabe que o funcionário que recebe o treinamento, ele vai ficar mais satisfeito e vai querer ficar mais tempo na empresa. Porque ele tem esse sentimento de crescimento e acaba criando esse sentimento de pertencimento. A gente não tem a grana para sair contratando líderes, mega programas, não, são coisas internas nossas. Às vezes o Nilson faz mentoria com a equipe, eu faço mentoria com a equipe, são programas caseiros mesmo, que às vezes sim, a gente traz alguém de fora, mas a maioria das vezes é feito internamente e alguém dentro da própria equipe ensinando outra pessoa. Mesmo que não seja a expertise do outro. Por exemplo, eu tenho um cara de copy e um cara de tráfego. Tá? Bota um para ensinar coisas para o outro, porque só o fato dele ver que ele está vendo outras coisas, aprendendo com outra pessoa, isso vai agregar muito na sua formação e no seu crescimento. Às vezes não é só da área, não é só técnico, né? Ele conheceu todo, ele conheceu a empresa. Isso a gente percebe também, no nosso caso, ajudou muito a retenção de pessoas. Acho que tem uma coisa legal dentro disso aí também, Richard, que é o seguinte, que é um conceito que a gente vê mais aplicado nas multinacionais, né, mas que dá para trazer também para a realidade da pequena e média, que é o famoso 70-20-10, e talvez nem todo mundo conheça aí o conceito, mas assim, hoje até é de domínio público. O 70-20-10 foi baseado em pesquisa mesmo, uma pesquisa de, se eu não me engano, mais de 2 décadas, tentando avaliar assim, poxa, qual é a melhor forma de eu treinar e desenvolver alguém, né? E aí eles chegaram nesse conceito do 70-20-10, baseado nas pesquisas, que mostrando o quê? A melhor forma, na verdade, assim, a forma mais acelerada para você fazer alguém aprender e se desenvolver é o on the job, ou seja, aprender fazendo. Então, 70% do aprendizado acelerado vem do on the job. Que isso é mostrado na pesquisa. 20% do aprendizado vem de processos de mentoria, de coaching e etc. E só 10% vem de sala de aula. Então, essa pesquisa, que já até é antiga, ela quebrou aquele conceito que a gente tinha, que, poxa, aprendizado é estar em sala de aula. Não. Você pode aprender absurdamente fazendo, ou que é 70% do aprendizado. Ou você pode, 20% do seu aprendizado pode vir de mentoria, coaching e 10% de sala de aula. Isso mostra o quê? Que, puxa, a empresa pequenininha e média, que não tem orçamento, não tem grana para desembolsar para pagar um treinamento, ela pode ensinar o funcionário dela do mesmo jeito. Como? Dando para ele uma oportunidade de ele aprender fazendo. Que é o que você falou, você fala, o cara está aqui na função de copy, não, mas eu vou tirar ele de copy, eu vou botar ele em tráfego, para ele aprender ali também. Estou falando da pequenininha, né? Ao colocá-lo nesse on the job, esse cara vai estar aprendendo absurdamente. Você está oferecendo a ele uma grande oportunidade de treinamento, de desenvolvimento. Acho que esse é um conceito também legal, para a galera não ficar preocupada assim, eu não tenho orçamento, não tenho como treinar meu funcionário. Não, você não precisa de orçamento. Você tem a tua própria empresa mesmo para oferecer aprendizado para ele. Eu acho que isso que você falou, que treinamento não é necessariamente aprendizado. Quer dizer, aprendizado não é necessariamente treinamento, não se limita a isso. Sala de aula, Sala de aula, e eu acho que o que você comentou de criar oportunidade de aprendizagem, mas isso tem que vir do líder. Tem que vir de cima e você tem que criar isso na sua agenda. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu, que foi, tem um dia e uma hora e meia por semana só para dedicar aprendizado. E toda semana a gente inventa algum motivo, alguma coisa.
é trazer alguém interno. Tá? A maioria das coisas são internas, porque a gente não tem o dinheiro só para trazer gente de fora. Mas isso está na agenda. Não é? Tem uma pergunta aqui do Matheus. Como que eu incentivo um colaborador a replicar o conhecimento? O que vocês acham? E, pessoal, podem interagir, tá? Podem. Acho que é legal. Pode interagir no chat. A ideia é que seja um painel mesmo, a gente vai falando das dúvidas Mas vamos lá, como que eu incentivo um colaborador a replicar o conhecimento? Vou falar o que a gente fez, né? Primeiro, nós, enquanto os sócios da empresa, a gente valoriza muito treinamento. Então, a gente faz uma campanha interna, né, de falar, pô, vamos treinar. Até porque, no nosso caso, somos uma empresa de treinamento, então a gente até brinca, né? Se a gente é uma empresa uma edtech, né, que vende treinamentos, a gente tem que aplicar treinamento. A gente acredita nisso, né? Não é o Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Mas a gente primeiro valorizar muito e a gente definiu metas de treinamento interno com os líderes, né? Então, a gente tem uma liderança lá que a gente aplica muito participativa de pedir para os líderes apontarem onde eles entendem que são as dores das áreas deles, né? E aí, de todas essas dores, a gente meio que faz uma SWOT interna, né? Então, quais são os pontos fracos da tua área? O que você acha que pode melhorar? E aí, mal saber ele que tudo que ele está dizendo vai voltar para ele, né? Como plano de ação aí e meta, né? Então, ele fala, isso aqui não está legal, isso aqui não está legal. Só que porque senão a gente vira que é o outro cuidado que você tem que ter, né? Você vira o carregador do problema, né? A gente passa um piano para você carregar e espera que você carregue. Então, a gente até usa a analogia lá da academia, ou a analogia do spa, né? A analogia do spa, você passa lá os problemas, fica deitado, espera que alguém faça por você, né? A gente fala, não, aqui a gente todo caso, você tem que levantar o peso, tem que carregar. Então, aqui é academia, não é spa, tá? Só para avisar. Então, a gente fala isso muito com eles, é muito essa coisa de colocar o treinamento interno também como uma meta dele. Então, isso vira os OKRs, né? Dos líderes, e eles têm que falar quantos treinamentos baseados nas dores que você falou, ou que o time não está atendendo bem cliente, ou falou não está. Vamos transformar essas dores em treinamentos, e depois eles reportam para a gente quantas sessões eles fizeram, a gente planilha isso também. É uma forma, né? Tem várias formas aí, mas só para compartilhar uma experiência que a gente aplicou no caso da Lio. O que você falaria, Rafa? Essa pergunta é muito boa. Assim, algumas ações que eu já fiz nas anteriores, né, que deram resultado aí. Tem duas facetas dessa pergunta aí. Como é que eu incentivo um colaborador a replicar o conhecimento? O primeiro é assim, o que eu vi na prática, né? Não adianta forçar a barra e a gente querer pegar um colaborador que não gosta de replicar o conhecimento, ele não tem prazer nisso, ele não gosta, ele não tem perfil para aquilo. Se você for, isso por experiência, né? Quando a gente força a barra, não vai funcionar, porque ele não tem perfil para aquilo, ele não gosta de fato de fazer aquilo. Então, tem um aspecto importante também de identificar aqueles que têm prazer nisso, de replicar algo que ele criou de diferente, fez de diferente e quer descer isso e falar para os demais. Então, fica atento a esse aspecto de perfil, isso é um ponto. O segundo aspecto não é nas pessoas, é você fazer disso uma cultura, às vezes, da tua empresa. Então, exemplo, poxa, aqui eu queria muito que na minha empresa o pessoal seguisse processos, porque processo é importante para a entrega do meu serviço. Cria isso na tua cultura, então, de repente, assim, poxa, aqueles que compartilharem o maior número de melhores práticas vão receber tal coisa. Você vai dar alguma coisa para ele ali. Então, é aquela história, você está fomentando que ele compartilhe uma melhor prática, e aquele que compartilhar o maior número de melhores práticas, você vai dar alguma coisinha para ele ali. Aí você está fazendo isso entrar na tua cultura. Isso é um outro aspecto legal também. Uma coisa que eu ia falar, até lembrei aqui, pegando um gancho do que você trouxe, Rafael, que no nosso caso lá, a gente também teve uma situação onde uma pessoa, ela tinha muito conhecimento técnico e cresceu muito rápido, praticamente assim, foi o advento de uma nova área na empresa, né? De tanto que ele sabia, que os clientes gostavam do trabalho dele. A gente falou, cara, a gente precisa que todo mundo entregue no nível de qualidade que essa pessoa faz o trabalho, porque o nosso caso lá também envolve um pouco criatividade, mas a criatividade você consegue, né, granularizar ela e transformar em mini processo. Como é que você chega nessa criatividade, né? Qual que é a tua barra de... E aí, o que a gente fez? No nosso caso em específico, valeu a pena a gente ter... Essa pessoa era muito técnica, né? A gente transformou num líder técnico.
transformou num líder técnico e fez dele uma área para que esse conhecimento fosse disseminado, porque como só estava nele, a gente também viu um risco. Se ele sai, a gente perde, né? Então, a gente teve que promovê-lo, né, para esse cargo de líder técnico, meio que dar um holofote para ele mesmo, o reconhecimento, a promoção, o cargo de liderança técnica, né? E aí, obviamente, ele, uau, eu sou esse líder técnico. Você cara, você é o dono dessa lojinha aqui, cara, você é o dono dessa casa aqui, você que cuida dela. Aí a gente falou, toda a entrega desse tipo de produto é você que supervisiona, é você que garante esse nível de qualidade. E aí, o que ele teve que naturalmente fazer por uma questão que a gente montou na engenharia do cargo? Na hora de desenhar o cargo lá, em papéis e responsabilidades, a gente falou, faz parte da liderança técnica que você treina o pessoal começa a entregar, né, meio que despersonificando ele, né? E aí ele teve que entregar isso. Então, assim, como não foi uma forma tão romântica aí, né? Igual o Rafael falou, de tipo, vamos botar na cultura, vamos incentivar, que também funciona. No nosso caso foi estratégia mesmo, foi pensar, se esse cara sai, a gente perde esse nível de qualidade. Então, a gente deu o holofote para ele, deu a relevância do cargo, e aí nomeou, você tem que treinar. E colocamos outras pessoas ali debaixo dele, dessa supervisão técnica, e aí, naturalmente, ele teve que, por uma questão do jeito que estava desenhado, né, a hierarquia, a estrutura, ele teve que passar isso adiante, não teve jeito. Né? E até assim como prática, exemplo para a turma aqui, eu vou dar um exemplo da indústria, que pode ser, que eu vivenciei, que pode ser correlacionado com serviço também. Indo na linha do que o Nilson falou, né? Você pode pegar, vou dar um exemplo da indústria, tá, de alimentos aqui. Vou dar um exemplo mais chão de fábrica possível para vocês entenderem. A gente tinha um cargo que chamava ITO, que era o Instrutor de Treinamento Operacional. Esse era o cargo dele, a função dele. Qual que era o objetivo dele? Treinar o máximo possível novos funcionários naquela função. Então, contratamos ali o nível 1 ajudante de produção. O cara desossa frango, desossa asa de frango. Essa é a função dele, 6 horas por dia, 8 horas, desossando asa de frango. É a função dele. Ele tem um supervisor acima dele, coordenando toda aquela linha de produção. O ITO, que era o instrutor de treinamento operacional, era uma função que não era o chefe dele, ele tinha única e exclusivamente a função de treinar aquela pessoa em desossar um frango. Só que esse ITO, obviamente, tinha prazer em fazer aquilo. Era um cara que gostava de ensinar e, mais importante, tecnicamente, ele era um excelente desossador de asa de frango. Estou dando um exemplo muito pontual. Então, ele tinha um domínio técnico, tinha paixão por ensinar o outro. A única função dele naquela linha de produção era ensinar essas pessoas e treinar essas pessoas diariamente. Ponto. Então, trazendo uma relação, obviamente, às vezes, para o teu negócio, depende do teu tamanho, você tem que avaliar, né? Às vezes você tem condição de uma pessoa só para este cargo, se faz sentido ou não. Se eventualmente não dá para colocar uma pessoa só para ter este cargo, pegue alguém que tenha essa habilidade, domina tecnicamente, tem o prazer de ensinar os outros e põe, de repente, 10%, 20% do tempo dele para ele fazer isso, para ele ser teu instrutor de treinamento operacional. Pega, por exemplo, a área de serviço, vou fazer uma correlação. Poxa, de repente, o atendimento seu é fundamental, atender o cliente. Essa é uma área-chave na tua empresa. Uma outra área-chave é a área de comercial, que vai fazer a conversão desses leads que você estava atendendo. Então, você pode ter duas pessoas aí. Um que é excelente cara que sabe atender, pega este cara que tem o prazer de ensinar e faz ele treinar todo mundo ali que atende o cliente. E aí você pode pegar um outro que tenha a paixão por ensinar também, que seja um excelente conversor de vendas comercial, bota ele para ensinar a galera do comercial. Então, é essa a característica desse cargo que eu apliquei na indústria, que era o instrutor de treinamento operacional, com a única função, de fato, de treinar os demais. Excelente insight. Saindo um pouco da área de treinamento, uma outra coisa que eu percebo que gera muito turnover é a falta de comunicação. Comunicação e transparência. Eu vejo que muitos líderes não sabem se comunicar, muitas pessoas não são transparentes, querem centralizar todas as informações, não conta tudo, acha o seguinte, só vou falar o que ele precisa saber. E aí a história é meio contada, às vezes acaba gerando esse turnover alto. Uma coisa que a gente fez na Liu também foi implementar, eu comentei aqui, a reunião semanal de toda a empresa. Então, é uma reunião onde eu, Nilson, os sócios, assim,
a gente fala o que está acontecendo para todo mundo. E aí é o momento que a gente fala de vendas, fala de como estão os números, o que a gente está indo, o que está acontecendo, e deixa todo mundo alinhado. A gente comemora muito as promoções, comenta novas pessoas que entraram, ações de marketing que a gente está fazendo. A gente fala o que está acontecendo na empresa, uma grande reunião para todo mundo saber. Seja estagiário, diretor, está todo mundo nessa reunião. E uma coisa que a gente percebe, falando um pouco aí nessa coisa de incentivar também a pessoa a replicar conhecimento, a gente bate muito na reunião nos nossos valores. Um dos nossos valores é a colaboração, e a gente fala também que a única forma de você crescer na empresa é tendo sucessor. Então, se você não tem alguém para te substituir, você não vai crescer. E aí é importante você desenvolver quem vai te substituir, porque senão a gente vai ter que trazer alguém de fora, porque você vai ficar preso ali. Então, isso acaba, essa coisa de comunicação e a gente alinhar, deixar todo mundo... A toda hora a gente fala, fulano foi promovido, mas olha quem entrou no lugar dele, tá? Sempre reforçando essa necessidade de criar sucessores. Então, acho que também essa parte de comunicação, sucessores, são outros 2 pontos que aumentam bastante a retenção dos funcionários. Tem algo nisso aí que é fundamental, Richard, muito legal você ter tocado nisso. Vou dar um exemplo. Teve uma das indústrias que eu atuei, naquele momento, eles decidiram realmente investir absurdamente no branding da empresa, no marketing, que nos últimos 20 anos, naquele período, não estava sendo investido. E aí tomou-se uma decisão bem agressiva mesmo de expandir, por exemplo, a área comercial. Então, na prática, a gente passou uma área de 130 pessoas para uma área de 370. E aí vou dar um exemplo pontual. Então, a gente pegou a região Nordeste, que tinha 7 vendedores, o Nordeste passou a ter 80, porque justamente a estratégia era agressiva de expandir a equipe para esta equipe de vendas, né, comercial, obviamente aumentar, positivar mais clientes, aumentar faturamento e, por consequência, conseguir mais market share. Então, isso foi feito na prática, isso que eu estou falando aqui. Mas qual é a relação com retenção, né? Aí é importantíssimo, quando a empresa tem RH, o RH olhar para isso, quando não tem RH, o próprio dono do negócio, ou o líder, olhar para isso, que é, a partir do momento que você vai treinando as pessoas que estão com você e desenvolvendo, é ter um olhar assim, poxa, qual é o limite desta pessoa, né? Com base na performance dela e no potencial, essa pessoa, ela consegue galgar mais quantos degraus aqui na minha empresa? Então, pegar o exemplo lá do Nilson, né, que falou vamos chamar ele do analista 1, 2 e 3, né? Sim. Poxa, esse cara entrou como analista 1, né? E aí você começa a ver a performance dele, e aí você começa a olhar também para o potencial, você fala, não, esse cara, eu acho que ele vai chegar a analista 3 daqui X tempo, facinho. Então, esse é um olhar de potencial. Daqui a pouco você olha para essa pessoa e fala assim, não, essa pessoa eu acho que ele vai ficar aí um bom tempo na posição de analista 1. E tem outros, que é a minoria, que você fala assim, esse cara daqui a pouco ele vai ser o líder dessa área, vai ser o supervisor. Então, é sempre olhar performance com potencial para ver qual é o limite dele, quais são as funções dele galgar degrau dentro da tua organização. Que aí está atrelado com o que você falou, Richard, assim, poxa, tudo bem, a empresa tem 10 funcionários, mas se você quer crescer, com certeza que o objetivo vai ser daqui a pouco ter uma empresa de 20, de 30, de 100 funcionários e por aí vai. Super importante para o líder ter esse olhar assim, quem tem condições de subir quantos degraus aqui dentro. Para você, quando você tiver oportunidade, você ir oferecendo essas posições. Esse exemplo que eu dei do Nordeste aí, da área comercial, a gente fez justamente isso, porque o crescimento foi muito agressivo. Então, após um determinado período, a gente começou a olhar, pô, esse cara aqui, esse aqui vai subir 2, 3 degraus, esse aqui vai subir um só, esse aí vai ficar onde ele está. Então, é um xadrez ali, mas, assim, muito importante o olhar do líder. Lógico, desde que você tenha, às vezes, uma ferramenta para avaliar performance, né, e sempre acompanhar, vai te ajudar muito. Assim como se tiver algum método também para mapear qual é o potencial da pessoa, vai te ajudar muito. Ah, mas eu não tenho nada. Vai no olhômetro. Vai com base no teu filho, na tua experiência, vai jogando como você tem. Agora, a gente aqui, primeiro eu quero deixar aberto aqui para perguntas, tá? Quem tem perguntas, quem quer falar o seu caso, o que você está vivendo,
gente pode detalhar um pouco mais. Fique à vontade de botar no chat ou ligar a câmera, ligar o microfone, a gente fala. Mas a gente falou aqui já de vários assuntos. Falamos de modelos de remuneração, de plano de carreira, falamos de liderança, comunicação, treinamento, vários assuntos aí. Mas eu queria voltar para a pergunta inicial, de equity, né? Quando é o momento certo de abrir equity? Existe esse momento? O que vocês acham em relação a isso? A gente, né? E aí, olhando, claro, para a realidade, a maioria dos nossos alunos, de 10 a 20 pessoas, quem é a pessoa, o que você faz, assim, o que vocês acham? Essa eu vou deixar o Rafa ter a honra de fazer a primeira resposta. Primeiro, assim, temos que considerar aqui o primeiro aspecto, assim, quem sou eu para ter a verdade absoluta para dar uma resposta fechada para a turma aqui, né? Mas, assim, olhando para trás, né, olhando as empresas que eu passei, olhando meus clientes atuais, até que estão mais na linha de pequenas e médias, eu vejo o que eu tiro de aprendizado. Aqueles que deram mais tempo ao tempo para avaliar o funcionário se deram melhor. Então, vou dar exemplo na prática. Contrataram alguém, poxa, tudo bem, vamos pegar o famoso caso gestor de tráfego, que é a coluna vertebral do negócio, e aí o dono, às vezes, muito mais ansioso e inexperiente, fica preocupado, se eu não oferecer uma parte da empresa para ele, não vai ficar, vai tombar tudo. A experiência que eu tenho é que aqueles que foram mais pacientes em relação a isso, deram mais tempo até para avaliar o quanto aquela pessoa era boa tecnicamente, que é um fator, o quanto aquela pessoa tem valores comuns ao próprio dono do negócio, um outro aspecto. Então, assim, deram tempo ao tempo para falar, não, poxa, realmente esse cara tecnicamente ele é diferenciado, inclusive para alavancar o meu negócio muito mais, tem os valores que eu tenho, e eu, enquanto dono de negócio, tenho interesse também em ter sócios. Então, faz sentido para mim oferecer algo para ele. Esses caras que fizeram nesse formato que eu acompanhei, deram mais certo. Aqueles que foram mais imprudentes e já de cara já saíram oferecendo, não avaliaram nem a questão de performance primeiro, não avaliaram a questão de valores, esses tiveram mais problemas na jornada do que qualquer coisa. Então, assim, para mim, o resumo de tudo dê um tempo para você realmente avaliar profundamente esse teu funcionário, em termos de performance, em termos de valores, e até para você avaliar se você quer ter sócio no seu negócio. Então, dê esse tempo necessário para aí sim você tomar essa decisão. Foi o fruto que eu tiro aí desses clientes que eu estou atendendo hoje e até do passado. Perfeito. Eu vejo que também você tem que entender o seu business é um business de equity ou é um business de fluxo de caixa. Porque muitas vezes você tem um business que, cara, não existe equity, né? Não existe um valor que alguém vai pagar para comprar a sua empresa. Eu sou um infoprodutor e eu estou fazendo um lançamento de um especialista. Isso aí é um gerador de caixa. Agora, a não ser que você crie um modelo replicável, tal. A gente tem um podcast que a gente gravou semana passada falando de equity. A não ser que você crie um modelo replicável, um modelo que você consegue escalar e isso consiga gerar valor sem a sua presença, né? Isso pode, de fato, ter algo de equity para ser compartilhado. Mas muitas vezes você está lá, cara, faz o seguinte, você faz copy, eu faço tráfego, beleza, somos nós dois, tá? Aí beleza, aí meio é um job, é um projeto ali e tal, daqui a 6 meses é um outro projeto. Aí eu sou totalmente favorável a fazer isso. Agora, se você está construindo uma empresa que de fato vai ter equity, vai ter produtos, vai ter algo replicável, algo escalável, algo que, de fato, se você sair da empresa, o negócio continua, aí você está construindo algo com valor, que pode ser vendável. Então, se você faz isso, aí o equity, eu concordo 100% com a Rafa, melhor você dar tempo ao tempo. Se você está do zero, querendo criar um serviço para rodar a grana, um dropshipping da vida, tal, cara, beleza, vamos dividir a pizza que faz total sentido. Isso é muito legal, né, Richard? Porque aí é aquela famosa divisão do assim, você tem um negócio, você tem uma empresa, né? E acho que a maioria da turma aí Maioria não, né? Uma parte da turma
que a gente está junto aqui, ou até que a gente conhece, às vezes ele está num momento negócio, né? Que ainda é pequeno, é um negócio em si, mas quando eu falo negócio, não é uma empresa, não está estruturado como uma empresa, portanto, não está no caminho do equity, né? Que é o que você falou, aí talvez fique mais até flexível esse cara dividir a pizza ali mesmo, neste momento o negócio. Agora, entrou numa estrutura, começou a estruturar como empresa, ou seja, que até vai num caminho muito CLT, né, da realidade que a gente tem aqui, é uma outra pegada e é o que a gente falou. Eu acho que, pelo menos da experiência vivida, faz mais sentido você dar tempo ao tempo para ver com quem você quer casar teu CNPJ, porque é um casamento de CNPJ. Exatamente. E até uma coisa que eu ia falar essa questão é que tem que olhar para muita coisa antes de tomar essa decisão, né? O quanto é estratégico, o quanto você não consegue realmente ter, que seja uma função complementar, né? Na maioria dos casos, né? Ou seja, não tem aquela competência, né? E consegue dividir muito bem o papel de cada um dos sócios, né? Só para não ser mais um ali, e aí os dois fazem a mesma coisa, né? O deixa que eu deixo. Então, separar muito bem o papel de cada um e, de preferência, que haja um complemento, né? Quem toca cada frente aí do negócio, né? Às vezes, né, os sócios se dividem como, né? Um é operacional, o outro é mais vendas e marketing, um é tecnologia, o outro é mais organização, administração, enfim. É encontrar esse elo, né? Entre os sócios para que haja esse complemento. Perfeito, concordo 100%, porque equity é aquela coisa que quando você dá é difícil você pegar de volta. Então tem que ter muito cuidado antes de dar. E também, se você compartilha pizza demais, você vai comer só francesa. Então tem que ter cuidado para não sair dando equity para todo mundo. Tem que ser muito estratégico. Claro que se o negócio for algo só gerador de caixa, não vai ter equity, tudo bem. Faz parte aí da forma que você criou esse negócio. E não tem certo e errado, novamente. Né, o exemplo lá do Jeff Bezos. Jeff Bezos tem 10% da Amazon. Né? O que você prefere? Ser um Jeff Bezos com 10% ou você ficar com 100% do seu negócio? Então, o homem mais rico do mundo não tem maior parte da sua empresa que ele fundou. Bill Gates também não. Vários, Mark Zuckerberg deve ter seus 12%, por aí. Então, é normal isso acontecer. Tá? Só que, claro, que você não é o Jeff Bezos, tá? Deixar claro também. Então, você tem que olhar para a sua realidade, ver o que faz sentido para você perante os objetivos que você está querendo. Dentro da Lio, como exemplo, a gente só tem 3 sócios. Né? Eu, Nilson e Felipe, somos 3. A gente tem 150 pessoas e não abriu equity para absolutamente ninguém, a não ser nós 3, que somos os sócios da empresa, que vem muito mais pelo histórico, pelo que construiu tal, do que de fato direito adquirido. Agora a gente tem diretores muito bem remunerados. Tem diretores tirando mais de 25 mil por mês, porque estão entregando resultado, tem bonificação, tem participação de lucros, tem um monte de coisas e eles ganham muito bem. Mas a gente, pelo menos na Lio, não está abrindo equity para ninguém, pelo menos no momento que a gente está hoje. Isso pode sempre mudar, claro. Mas é isso, já estamos aqui 1h10 mais ou menos. Queria ver se tem mais alguém que tem mais alguma pergunta. Senão a gente fica por aqui, o nosso painel. Rafa, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto. Não, acho que esse teu ponto final, até para a gente, para mim está totalmente relacionado à própria retenção, que é o assunto aqui que a gente se propôs a falar hoje. Dos meus clientes, eu vejo assim, aqueles que têm, pode ter uma falsa premissa que para ele ter retenção, ele precisa ofertar algo ali de sociedade, né? Isso em fase inicial, mas a partir do momento que ele vai vendo que não é bem por aí, que tem outras alternativas, como, por exemplo, ele não precisa buscar alguém no mercado que seja extremamente ambicioso, que queira, e não tem problema nenhum com a missão, tá?
mas ele começa a ver que assim, não faz sentido ele trazer alguém extremamente ambicioso que de fato quer ter uma remuneração extremamente agressiva num espaço curto de tempo. Quando ele começa a enxergar isso, ele vê que tem outros caminhos. Poxa, dá para eu trazer alguém que, entre aspas, é mais um perfil CLT, que quer entrar aqui na minha organização, quer ajudar a construir, quer crescer junto, mas o nível de ambição dele é diferente. Ele não quer empreender, não quer ser dono de negócio, ele não quer ganhar um valor extremamente agressivo num espaço curto de tempo. Então, você vê como que a retenção começa lá na contratação mesmo, nessa definição de perfil. Então, hoje eu vejo um nível de consciência até maior assim, dos meus clientes em relação a isso. Poxa, existem outras alternativas. E existe mesmo. E é isso. Legal. Nilson, suas palavras finais para a gente... Não, legal. O que eu posso compartilhar aqui, né? Claro, diferente da perspectiva do Rafael aí, que tem clientes nesse assunto, né? Mas eu percebo que nas mentorias que eu fiz aqui na escola, tem um assunto que, nessa questão de retenção, ele fica vindo, né? Que é um pouco a questão do salário da pessoa, né? Que a gente estava falando. Eu acho que eu posso deixar uma experiência aqui legal, que é o seguinte, trabalhar com fixo não muito alto, né? Na maioria dos casos, a gente fez composições assim, que ficaram bem legais, inclusive na Lio também. E, de novo, faça uma análise se isso faz sentido para vocês, só compartilhando experiências, né? Tanto da Lio quanto de mentorias. De desenhos onde a remuneração fixa ela não é sozinha tão atraente, ela não é acima da média do mercado, mas a gente entra com um variável baseado no resultado, e esse variável que entra acima do salário fixo, esse sim, ele é agressivo, né? Claro que também, voltando à palavra que o Rafael acabou de compartilhar aqui, depende do perfil da pessoa, depende do tipo de colaborador e a função que a pessoa tem, mas a tendência parece ficar, nesses casos que eu estou falando, muito mais interessante quando a gente tem um fixo que ele não é que ele é um mínimo, mas ele é um fixo não tão interessante se analisado isoladamente, mas a gente entra com uma remuneração variável em cima desse fixo, e essa sim, né? Ou seja, se a pessoa trouxer o resultado, você vai querer estar nessa posição de pagar bem a pessoa, porque se você fizer essa engenharia bem feita, né, é aquele problema bom, né, que você está pagando a pessoa muito bem, mas é sinal de que ela atingiu o resultado, e esse resultado volta para a empresa com muito mais força, né? E a gente fez isso não só em áreas comerciais, a gente fez isso em outras áreas também, mas a área comercial é a mais óbvia, né? De você não ter um fixo alto, você deixar ele estimulado a comissão baseado no variável, mas pensar também em outras áreas que não são comerciais, se esse conceito também não faz valer, né? E normalmente, a maioria dos casos que a gente viu foram resultados bem legais, assim, que a pessoa ela se sente parte do resultado, né? Se você fizer essa engenharia, né, do cálculo e do resultado que você precisa que a pessoa atinja, normalmente dá um bom retorno esse tipo de insight aqui final para eu fechar. Trazendo até um caso concreto aí que o Nilson falou, a gente teve um funcionário que queria ganhar 12 e o nosso cargo era 8, mas com a remuneração variável ele poderia chegar a mais de 8, mais de 12, né? Só que assim, demora para ele chegar e ter as comissões, né? Porque os metas vai demorando para ele construir isso. Então, o que a gente fez? A gente garantiu 12 no primeiro ano, sendo que 4 sairia das comissões dele a partir do momento que ele ia atingindo. Então, ele tinha garantia que teria os 12, né? Seria o risco. Se ele performasse mal, a gente ia mandar embora e não conseguia recuperar isso. Mas a gente conseguiu atrair garantindo 12 para ele. E, aos poucos, dentro do primeiro ano, ele construiu um salário que chega numa média de 15. Mas, se eu oferecesse 8 somente, ele não teria vindo, porque não seria suficiente para suprir o mínimo dele. E agora, ele já, depois de um ano, está ganhando 15 na média, que era acima do que ele esperava, só que os primeiros meses que ele não atingiu o salário de 12, isso foi consumindo um crédito que ele pagou lá na frente. Então, também outra forma que a gente fez. E aí, na remuneração dele, 8 é fixo, 7 acaba sendo variável, e hoje ele está bem satisfeito. Então, outro modelo. E uma última coisa aqui, só para falar um pouco de bonificação, a gente na Lio tem um modelo que é o seguinte: imagina que sua meta é 100, tá? Só para facilitar.
e aí a gente vai te dar R$ 10 se você atingir 100. Tá bom. Se você atinge até de 0 a 80, a gente paga 0. Se você atinge de 80 a 95, em vez de pagar 10, a gente vai te pagar 6. Então, você é punido muito forte por não atingir o número. Tem um mínimo de 80, mas você vai ter um downgrade aí. De 95 a 105, a gente paga o valor certo, né? Se você atinge de 105 a 120, a gente bota 125, né? A gente paga 12,5, e acima de 125%, acima de 120%, a gente paga 150%, então você ganha 15%. Então, uma curva que faz um S, que se a pessoa está abaixo, ganha 0, pouco abaixo é punido, certo, atinge o valor certo, mas quando ele atinge, ele é impulsionado para cima, que isso acaba também atraindo muito ele e bota, não é cenoura na frente, não, desculpa a expressão, é cenoura atrás para que ele corra atrás e faça o resultado. Você turbina as possibilidades quando ele está muito acima da meta, né? Então ele começa a ter ganhos que a coisa fica turbinada, vamos dizer assim, né? A gente bota um valor, só para concluir, a gente bota um valor nominal. Você vai ganhar 10. Você não vai ganhar 0,2%, 8%. Não é percentual, né? Não é percentual. Ele atingindo essas faixas, ele ganha um valor nominal acima, e esse valor já é pré-definido. Então, ele nunca é um percentual variável, né? Nesses casos específicos, né? O variável é a meta, né? Mas ele atingindo aquele range da meta, o nominal já está definido e é um valor fixo. Pode ser que a gente falando aqui sem mostrar em planilha, só falando, pode não ser que fique tão visual assim, você entenda de uma vez por todas. Então, a gente me coloca à disposição aí também no privado, mentoria e tal, a gente pode falar e mostrar um pouco mais detalhadamente o que a gente está dizendo aqui, né? Porque o Richard falou, não é 20%, é 15%, não é 30% de 20%. Aí fala muito rápido assim, parece a Dilma falando e você não entende. Então, a gente pode no privado aí explicar. Faz muito sentido essa curva em S, talvez, né? Mas para quem está esperto aí, pegou, já viu que está no jogo também. Mas ó, só para a gente, até para não perder a oportunidade, Richard Nilson, isso é legal pelo seguinte, remuneração é uma variável de retenção, e é mesmo, só que assim, não adianta você querer pagar muito bem. A forma como você paga é que pode ser estratégico e fazer muita diferença, que é esse exemplo que vocês falaram. Então, aquela história, vamos supor que o orçamento seja de 100 mil para pagar por uma função, né? Se eventualmente aquela empresa paga mais isso no fixo e pouquinho no variável para o cara, ele não tem percepção do quanto ele está recebendo. E, ao mesmo tempo, assim, ele não vai estar sendo puxado para entregar mais. E você está pagando 100 mil. Por outro lado, se teu orçamento é os mesmos 100 mil, só que você paga pouquinho lá no fixo, que é um pouco da estratégia de vocês aí. Você paga pouquinho no fixo, que é o modelo, né? Mas o restante você bota tudo no variável. Amigão, entrega aqui que eu vou ter o prazer de te remunerar aqui como variável, como bônus. Então, assim, você vê, o orçamento é o mesmo, mas a forma de você puxar o cara ao modelo é diferente. Cara, isso faz total diferença na retenção, é o que eu sempre vi. Sim. Eu tenho ensinado a turma aí, né, dos meus clientes, um modelo que a gente praticou em algumas, cara, super diferenciado. Eu vou falar aqui, a galera fala, não, esse cara tá maluco. Que é o modelo seguinte, pensa a maioria das empresas de mercado que pagam bem, pagam-se lá 12 salários ano, sem considerar férias e 13º, que daria 13,3. 12 salários ano, fixo, mais 3 de variável. É uma média agressiva de mercado, as que os melhores pagam, estou falando do universo CLT. Este modelo que eu tenho ensinado à turma, que foi um modelo que a gente praticou em algumas empresas, é o seguinte, você paga 36 salários para esse funcionário. 12 salários de fixo, 12 de variável atrelada à meta da empresa e 12 salários de variável atrelada a metas individuais. Rafael, você está maluco? 36 salários? 36 salários. Só que o fixo, você atrela assim, você vai pagar 50%, no máximo 60% do que o mercado paga no fixo. E o restante, o variável atrelado a meta da empresa e o variável atrelado à meta individual, de novo,
é meta da empresa, é faturamento, é margem, etc. Então, assim, se o cara entregar aquilo para você, é dinheiro que está entrando, que por consequência você vai compartilhar com ele. Então, se você fizer a conta de padeiro em relação a tudo isso, ao se pagar 40% a menos do que o mercado paga no fixo, e se você pagasse esses 24 salários a mais de variável, você estaria pagando, no final das contas, para ele 37% a mais do que o mercado paga. 37% a mais. Porém, esses 37% a mais é grana que ele está botando dentro da tua organização, é crescimento da tua organização, porque está atrelado à meta ali. E, por outro lado, não, esse cara não entregou nada, a empresa não teve variável. Tem. Você está pagando só 60% do fixo do que o mercado paga. Ou seja, você se blinda até de risco. Puta modelo. Excelente, excelente. Puta insight aí para a galera anotar. Legal, então chegamos aqui no final. Pessoal, avalie o formulário aí que a Carla colocou, né? Avalie aí o nosso painel. Fala bem da gente, tá? Queria aproveitar para agradecer aí o Nilson, o Rafa também, por participar essa hora. E agradecer a todo mundo que está aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E estamos sempre à disposição aí no privado, mentoria, etc. Tá bom? Obrigado, beleza, Rafa. Obrigado, Nilson. Imagina. Obrigado a vocês, Chumar. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todos. Boa noite.